Boa noite a todos. Louvado seja Deus pela sua presença aqui mais uma vez, e que o Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, e que através da mensagem a gente venhamos cada dia nos aproximar de Cristo e viver com Ele na eternidade. Amém? Irmão, eu pediria a vocês que abrissem suas Bíblias no livro de 1 João. Ao você encontrar 1 João, fica lá perto de Apocalipse. É um livro não muito grande, mas é um livro que nos traz grandes resultados. Amém ou misericórdia? Fechemos nossos olhos para falar com o nosso Deus. Excelso Deus, que habita no trono nas mais altas alturas. Mais uma vez, Senhor, na Tua presença, como Teus filhos, Senhor, louvamos a Ti, porque Tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Deus, mais uma vez, queremos ouvir a Tua voz, e que o Senhor nos ajude para que cada dia as nossas vidas, meu Deus, seja uma luz, seja o sal para espalhar, Senhor, luz, sal sobre este mundo. Pai poderoso, que o Senhor abençoe cada família que aqui chegou, e que neste momento o Senhor me utilize como instrumento. Que eu não venha falar de mim, mas que o Senhor me use mais uma vez de acordo com a Tua grande e infinita misericórdia. Ó Deus, perdoa nossos pecados. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 1 João, capítulo 3, e o versículo 4 em diante, nos diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Irmão, a gente sabe que a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Que lei é esta? A lei dos 10 mandamentos, não é assim? Então, toda vez que a gente pecamos, a gente estamos transgredindo a lei de Deus. Irmão, e para você ver, o pecado, ele teve início aonde? No céu. Né? A Bíblia diz que ele se originou aonde? No coração de um anjo perfeito. Para você ver, Lúcifer, este nome significa o que? Anjo de luz ou portador de luz, né? E para você ver, esse anjo, ele era um querubim. Ele vivia na presença de Deus constantemente, por isso que o nome é chamado portador de luz, porque eu creio que ele vivia ali constantemente na presença de Deus. E a Bíblia diz que perfeito era nos teus caminhos, até o dia que achou o quê? Iniquidade. Iniquidade é pecado. Né? Então se originou, e para você ver, hoje eu estava lendo um livro, e esse livro é um livro de profecia, não é da nossa irmã Senhora White, é daquele irmão dos Estados Unidos, Mark Phillips, né? Foi um livro que os comportou quando esteve aqui, ele passou e eu comprei. Ele vem um livro com a Bíblia. E eu meditando nesse livro, ele dizendo que Deus não fez os anjos
e nem os seres humanos como um robô. Deus fez a gente livre. Já pensou? Vamos imaginar. Nós aqui adultos que temos filhos, você queria um filho programado para fazer tudo do jeitinho certo que você queria? Irmão, seria uma coisa meia monótona. Porque ele nunca ia talvez errar, nunca ia cair no erro. Então, Deus sendo sábio, Ele criou cada ser com um livre-arbítrio. Por isso que Deus já sabia que criando os seres humanos com os anjos, com livre-arbítrio, o homem e os anjos ia cair em pecado. Não é assim, ou vocês acham que Deus não sabia? Sabia, porque a Bíblia diz que Ele sabe o fim desde o princípio, mas mesmo assim, Ele suportou, correu o risco, sabendo que as suas criaturas iam chegar a um ponto de chegar o quê? A crucificar seu próprio filho. Não foi assim? Então, para você ver, então a Bíblia diz que o pecado, ele é a transgressão da lei. Vamos para o versículo 5. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado, tá vendo? Quem se manifestou? Jesus, para tirar o quê? Os pecados. Que pecado? Que foi cometido pelos seres humanos. E olha o que ele diz no versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Irmão, a gente temos que lutar contra o pecado diariamente. Porque você sabe quem é o autor do pecado? Satanás. Satanás é que é o originador. A Bíblia diz que ele também é o pai da mentira, né? E para você ver, e a Bíblia diz que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Mas se a gente ainda continua pecando, olha o que diz o restante do versículo. Todo aquele que vive pecando ou em pecado não o viu e nem o conheceu. Irmão, claro que Deus não vai cobrar pecados que eu não sei que é errado, né? Porque Deus, se Ele cobrasse algo que eu não tenho entendimento, então Deus, Ele não seria justo, mas Ele só vai cobrar aquilo que eu sei que é. E para você ver, o que diz nos 10 mandamentos? A Bíblia diz que Deus não toma ninguém por inocente. Por que não toma ninguém por inocente? Porque quando Adão e Eva pecou, Deus disse: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não foi assim? Então nós não temos como dizer: ah, Senhor, isso aqui eu não fiz. Mas a Bíblia diz que os anjos são as testemunhas. Os anjos que ficam diante do Pai, diante do trono, eles veem todas as coisas. Por isso que eu e você temos dois anjos. Temos um anjo bom e temos um anjo mau. Não é assim? Não é dois anjos? Então, Deus, através dos seus anjos, eles relatam tudo o que
que eu e você faz, e é como na questão de um tribunal. No tribunal, ele tem a característica ali de alguém que errou, já foi preso várias vezes, já caiu em delito, a ficha dele não está completa. Do mesmo jeito é lá no céu, a ficha de todos nós está da mesma maneira. Irmão, vamos agora vamos ler só o versículo 8. Olha o que ele diz aqui, 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. Está vendo, irmão? Então aquele que ainda pratica erro, pratica pecado conhecido, a Bíblia diz que a gente se continua, a gente procede de quem, infelizmente, é o originador do pecado. Vamos para o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10, vamos ver o que no livro de Hebreus também nos fala sobre a questão do pecado. Hebreus capítulo 10 e do versículo 26, olha o que nos diz aqui. Amém ou misericórdia? Diz assim, versículo 26: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Está vendo, irmão? Se a gente sabe que algo é errado e a gente continua no erro, a Bíblia diz que já não resta sacrifício. Por quê? Porque eu estou cometendo algo que eu sei que é errado. Quando eu não sei, a Bíblia diz o quê? Que o tempo de ignorância, Deus faz o quê? Não leva em conta, porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento, mas depois que eu passo a ter conhecimento e eu continuo, aí a Bíblia diz que já não resta mais sacrifício, porque eu estou fazendo de livre e espontânea vontade. Olha o que diz o versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. 29. De quanto mais severo castigo, julgai-vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi sacrificado e ultrajou o Espírito da graça. Verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. 31. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmão, imagine, são palavras que a gente começa a meditar e a gente começa a pensar que nós não precisamos ter medo do juízo. Por quê? A Bíblia diz que o juízo, ele é sem o quê? Misericórdia. Porque sem misericórdia, porque a misericórdia, ela está sendo dada hoje, não é assim? Deus, ele é 100% amor e 100% justiça. A mesma dose de amor que ele está dando hoje para o mundo, está sendo dose de 100% de misericórdia.
Só que quando ele voltar, aí por isso que a Bíblia diz que no juízo não tem misericórdia, porque a misericórdia ela vai terminar no fechamento da porta da graça. Quando fechar, aí acabou. Por isso que o verso 31 ele diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Imagine, irmão, aquelas pessoas que vivem em pecado e acham que é tudo normal, né? Imagine as pessoas que passam 20, 30, 40, 80, 100 anos no pecado e morrem no pecado. Aí essa palavra é que vai se cumprir. Horrível coisa vai ser aqueles que vão cair na mão do Deus vivo. Não, irmão, que Deus ele é um Deus mau, um Deus carrasco, um Deus tirano. Não. Cada um vai receber a consequência pelos seus atos, pelas suas escolhas, pela sua maneira, pela forma que a pessoa quis. Então, infelizmente, vai acontecer isso. Vamos para o livro de Provérbios, Provérbio capítulo 28, nós já estamos quase concluindo. Provérbio capítulo 28 e o versículo 13. Olha o que nos diz aqui. Provérbio capítulo 28, versículo 13. Amém ou misericórdia? Diz assim: os que encobrem as suas transgressões. Transgressões é o que? Pecado. Os que encobrem os seus pecados, jamais o que? Prosperará. Mas os que confessam e deixam, alcançará o que? Misericórdia. Irmão, que palavra bondosa, né? Os que encobrem os seus pecados, os que estão errando, os que estão cometendo erro e não confessam, a Bíblia diz que jamais prosperará, jamais vai ser perdoado. Mas aquele que todo dia, mesmo errou, mesmo pecou, mesmo transgrediu, mesmo quebrou a lei, mas ele confessa e abandona, a Bíblia diz o quê? Que esse vai alcançar misericórdia. Irmão, vamos, eu quero ler uma pequena citação para vocês verem como o pecado, irmão, é terrível. Como o pecado, ele leva os seres humanos a fazer algo que eu lembro esse livrinho, da nossa irmã Senhora White, Foi por Você. Ela aqui é contando os últimos momentos da vida de Jesus, do sacrifício e morte e ressurreição. E aqui diz assim, na página 8: deste modo, Jesus adquiriu o direito de se fazer intercessor do homem perante o Pai. Essa oração de Jesus pelos seus inimigos abrangia o mundo inteiro. Ela incluía cada pecador que existia e que havia de existir desde o princípio até a consumação do mundo. Olha para esse verso: toda vez que pecamos, crucificamos de novo a Jesus. Toda vez que eu caio num pecado, que eu caio no erro, que eu transgrido a lei, Jesus está sendo crucificado. Irmão, imagine o povo que não tem conhecimento. Imagine o povo que não sabe disso aqui. Cada pecado, Jesus é crucificado. Irmão, se por cada pecado Jesus é crucificado,
Jesus então fica mais na cruz do que está intercedendo. Claro que a gente sabe que Jesus se encontra no Santíssimo, mas cada vez que eu e você caímos no pecado, Jesus está sendo crucificado. Irmão, eu vi uma peça uma vez lá em Cachoeirinha. Isso foi na época, eu não era nem casado ainda na época, e lá eles montaram uma peça, e eu achei assim essa peça interessante, mas muito pensativa. Uma pessoa se vestiu de Jesus e tinha outra pessoa, e aonde essa pessoa ia, Jesus ia atrás, Jesus seguia essa pessoa. Só que você sabe, o ser humano tem hora que faz coisas que outros não vê, mas Deus está vendo. E quando tinha hora que ele queria olhar coisa errada no celular, ele dizia: Jesus, fica aqui. Quando ele queria ir para uma festa, ele dizia: Jesus, fica aqui que eu vou. E ele ia, e onde ia, Jesus ia atrás. Só que de tanto ele fazer coisas erradas, sabe o que ele fez? Ele foi lá, pegou Jesus e crucificou e disse: Jesus, aqui é o seu lugar. Irmão, para você ver, os seres humanos é dessa maneira. Os seres humanos têm crucificado Cristo nos seus pecados. E o pecado, irmão, ele é muito grave, porque você vê, o pecado é tão terrível que levou o Filho de Deus a morrer na cruz para nos salvar. Não existia outra maneira, não tinha outra forma. Por isso que Jesus no Getsemane ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse caso. Se possível, se tem outra forma de salvar o pecador sem que eu morra, faça. Mas se não tem, seja feita a tua vontade. Para você ver, irmão, até que ponto. Vamos para Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Olha o que nos diz o livro de Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Amém ou misericórdia? Olha o que diz aqui, irmãos: pois todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. A Bíblia não diz Adão e Eva pecou, é assim? A Bíblia diz quem? Todos. Eu, você, todo mundo que já passou em cima dessa terra, tirando Cristo, todos pecaram. E a Bíblia diz: todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Todos nós, irmãos, necessitamos. O profeta Isaías diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Não é assim? Então, toda vez que pecamos, toda vez que erramos, é como se uma parede ficasse no nosso meio, na nossa frente. Vamos para Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Olha o que vai acontecer, irmão, com as pessoas que vivem no pecado constantemente. Amém ou misericórdia? 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, todo mundo que vive na prática, vive no pecado, a Bíblia diz que o salário vai ser a morte. E que morte é essa aqui, meu querido irmão? Morte eterna.
né? Essa morte aqui não é o sono, mas a Bíblia diz que o salário, quem trabalha é digno no final do mês receber o seu salário pelos 30 dias, 26 dias trabalhados. Você é digno, você trabalhou, mas os que vivem na prática do pecado, o salário dele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Infelizmente, mas a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos os que erraram, todos os que pecaram, mas se arrependeu, é aonde está a graça. Graça é um dom não imerecido. Eu não mereço, mas Deus me concede para cada um de nós. Amém? Irmão, vamos para Gênesis. É o último verso dessa noite. Gênesis capítulo 4. Olha o que Jesus nos diz quando eu e você estiver sendo tentado pelo inimigo, quando eu e você estiver sendo tentado, o que eu e você precisa fazer? Gênesis capítulo 4 e o versículo 7. Gênesis capítulo 4 e o versículo 7 diz assim: amém ou misericórdia? Se procederem bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederem mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Irmão, claro que a Bíblia diz que Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal, mas cada um é tentado pela sua cobiça. Não é assim? Se eu cobiço, primeiro você olha, vem um olhar. Não é assim? Ninguém vai pecar sem olhar. Primeiro olha. Quando você olha, aí vem para o pensamento. Do pensamento é que gera o coração e depois a pessoa faz o quê? Cai no pecado. Por isso que a Bíblia diz, se procederem bem, não é certo que será aceito. Se você agir da forma correta, Deus vai se agradar. Mas se todavia procederem mal, procederem errado, eis que o pecado já está às portas. Mas a Bíblia diz o quê? O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti o quê? Dominar. Né? Irmão, eu quero ler só 2 citações dos escritos de profecia. Olha para você ver o que nos diz o livro Cuidado de Deus, página 366, parágrafo 4, diz assim: a mais forte tentação não é excusa para o pecado. Tá vendo? Ela pode ser a maior tentação. Ela não é essa palavra excusa quer dizer desculpa para o pecado. Aí diz assim: por maior que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é nosso próprio ato. E olha o que é que diz: não está no poder da terra ou do inferno compelir alguém a pecar. Não é a terra que tem poder, não é o inferno, a força das trevas que faz a gente pecar. Olha o que é que diz mais: a vontade tem de consentir, o coração tem que ceder, do contrário, a paixão não poderá dominar
razão, nem a iniquidade triunfar sobre a justiça. Então, quando eu decido pecar, eu estou decidindo, eu estou dando passo para